Obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Uma notícia de última hora: a Casa Branca anunciou agora há pouco a retirada de tarifas para mais de 200 itens negociados com o Brasil. Nosso editor de internacional, Fabrício Naitsky, já aqui nos nossos estúdios. Quais são os produtos beneficiados pela medida? Não é necessariamente o fim do tarifaço, mas que avanço. Bem-vindo, boa noite. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Um grande avanço nas negociações. O presidente Donald Trump decretou agora há pouco, isso está no site oficial da Casa Branca, a revogação das tarifas de 40%, das sobretaxas de 40%, que foram instituídas contra o Brasil em julho desse ano, através da ordem executiva 14.323, quando, segundo a Casa Branca, as tarifas de 40% foram colocadas contra produtos brasileiros, abre aspas, em resposta a políticas e práticas do governo do Brasil, consideradas uma ameaça à segurança nacional, política externa e economia dos Estados Unidos, fecha aspas. Um dos motivos citados na ocasião foi o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado, que a Casa Branca dizia se tratar de uma caça às bruxas, um tema muito caro para Donald Trump. Ele mesmo diz ter sido vítima de perseguição judicial nos Estados Unidos nos anos em que ficou fora do mandato presidencial entre 2021 e 2024. Esse anúncio inclui 269 itens, é uma lista muito grande de produtos cuja taxa será retirada, essa taxa de 40% será retirada, e ela passa principalmente por produtos como café, carne bovina, frutas, cacau, produtos ligados também ao setor da aviação, ao setor de tecnologia. É de fato uma lista muito extensa publicada pela Casa Branca nesta quinta-feira. O governo dos Estados Unidos também destacou na nota o seguinte, que as conversas entre os dois governos têm mostrado sinais de avanço e que esse é um dos motivos para a retirada da taxação de 40%. Essa foi uma decisão tomada em conjunto pela Casa Branca, citando o Departamento de Estado, citando o Tesouro norte-americano, citando questões internas também da economia do país, ou seja, os Estados Unidos entenderam, a Casa Branca entendeu de forma conjunta que o ideal nesse momento era retirar essas tarifas. Então, para 269 produtos, as taxas voltam ao que eram antes do tarifaço do governo Trump, que começa ali em abril desse ano, com aquela tarifa base de 10%, e aí depois, para o Brasil, mais 40% por conta da dita perseguição judicial ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa medida foi comemorada já por setores aqui da economia brasileira. A ABIC, que é a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, disse o seguinte, que a medida demonstra a efetividade do diálogo técnico e das negociações conduzidas pelo governo brasileiro, que contribuíram para um desfecho construtivo e positivo. As últimas reuniões entre Brasil e Estados Unidos aconteceram na última semana, em meio ao encontro de ministros do G7 lá no Canadá, quando o ministro Mauro Vieira foi um dos convidados a participar dessa reunião, encontrou com Marco Rubio no Canadá e no dia seguinte foi até Washington conversar com o secretário de Estado norte-americano. Disse que uma proposta geral seria apresentada para os Estados Unidos, ou melhor dizendo, que foi apresentada para os Estados Unidos, e que isso daria início a um acordo provisório para que se negocie, então, o tarifaço de maneira concreta em uma negociação que deve levar, segundo Mauro Vieira, de 2 a 3 meses para ser concluída. Mas já é um grande avanço e um sinal também de que a inflação nos Estados Unidos tem batido na porta da Casa Branca e preocupado o governo norte-americano. Sem dúvida, pesou no bolso dos americanos, então começam a serem adotadas medidas para amenizar esse impacto. O Fabrício Naitsky volta a qualquer momento com outras informações. Até daqui a pouquinho. Até daqui a pouco. Bom, e ainda falando sobre essa decisão do governo dos Estados Unidos, qual é a expectativa a partir de agora para o setor produtivo do Brasil? Nos estúdios, Denise Campos de Toledo
Tudo bem, Denise? Boa noite para você, bem-vinda. É melhor impossível ou poderia ser melhor ainda? Olha, a gente precisa ver o detalhamento dessa lista toda, Tiago, porque é uma relação enorme. Eu estava conferindo agora, tem algumas frutas que eu nunca ouvi falar que estão nessa lista também, determinados produtos. É uma lista muito detalhada e desta vez pega apenas o Brasil. Da outra vez ele anunciou para vários países a redução da tarifa dos 10%, causou estranheza porque se imaginava que ele fosse retirar exatamente os 40%, que foi depois daquele encontro que ele teve com Lula, que ele falou que rolou uma química entre eles, tiveram depois um segundo encontro, retornaram com as relações diplomáticas, houve muita conversa a respeito dessa tarifação e aí vieram só os 10% e causou estranheza também em alguns produtos que são muito importantes para o consumidor americano, como é o caso do café. E aí o café teve a tarifa quase zerada para concorrentes brasileiros, como é o caso da Colômbia, como é o caso do Vietnã, e agora não, o café foi excluído na lista anterior, mas incluído agora, e vários detalhamentos também em relação ao café, casca de café, algumas coisas que a gente nem imagina que façam parte aí da pauta exportadora, que também estão colocados. Então é uma boa notícia, as vendas de café principalmente tinham caído muito, carne também é beneficiada nessa relação, só que a carne tinha conquistado outros mercados, tinha também uma condição favorável de preços, então não houve tanta perda assim em termos de pauta exportadora. Mas, sem dúvida alguma, isso tira de cena um grande problema para a economia brasileira, para vários setores que isoladamente vinham sofrendo as consequências. A economia como um todo pode não ter sentido tanto, assim como a balança comercial, porque o Brasil tentou o máximo possível abrir novos mercados para garantir as exportações, houve ampliação das vendas, por exemplo, para a China, mas agora tira um peso, sem dúvida alguma, da pauta exportadora, do resultado comercial que se possa ter. E os Estados Unidos são dos principais parceiros comerciais do Brasil, junto com a China. Então, pesou, como você já disse, Tiago, a pressão interna, o consumidor americano ele estava insatisfeito com relação aos preços e também com a escassez de determinados produtos. O café brasileiro é dos preferidos lá nos Estados Unidos, então isso fazia falta no café da manhã, então houve essa complementação e fica a resposta agora política também do Brasil em relação a isso. O Brasil retomando, de fato, as relações comerciais com os Estados Unidos.